Quero aqui saudar todos com a paz do Senhor, quero saudar as crianças com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez iniciando o nosso culto infantil. Quero pedir aqui, fazer uma oração e pedir para que o Senhor venha visitar cada criança. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença para Te agradecer por mais esta oportunidade. Senhor Jesus, venha se fazer presente, venha visitar, Senhor, cada lar de quem estiver acompanhando, a cada criança, Senhor, a cada família, que o Senhor venha entregar tudo aquilo que eles precisam, tudo aquilo que eles necessitam. Senhor, venha estar conosco, abre as mentes de cada um para poder aprender, como também venho pedir para que o Senhor venha nos abençoar nesta tarde. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém. Como já tenho falado todo o culto, nós estamos convidando uma criança para estar fazendo aqui uma apresentação do hino em Libras. Porém, a criança que ia fazer essa semana, ela não pôde vir, então eu convidei a Sofia novamente para estar fazendo a apresentação do hino. Seus irmãos com a paz do Senhor. Amém. E aí, aproveitando até esse hino que a Sofia cantou e interpretou em Libras, hoje seria o nosso culto missionário. E aí, como essa semana nossas igrejas, a Assembleia de Deus, fizeram 109 anos aqui no Brasil, nós vamos contar a história dos missionários que vieram até o Brasil. Eles trouxeram a palavra de Deus aqui para o Brasil. Eles são Daniel Berg e Gunnar Vingre. Eles estiveram aqui no Brasil, no Pará. Eles moravam nos Estados Unidos e vieram para cá. Um dia eles receberam um chamado de Deus, ouviram a voz de Deus dizendo: vocês vão até o Brasil, vão até o Pará, porque vocês vão pregar a palavra de Deus. E aí eles pegaram este navio nos Estados Unidos. Esse navio é o navio mesmo que eles vieram de lá, um navio chamado Clemente, que saiu dos Estados Unidos para vir até o Brasil. Aí aqui eu até trouxe alguns mapas para os irmãos entenderem. Essa é a distância entre os Estados Unidos ao Brasil. Em uma linha reta aérea fica 7.308 quilômetros, ou 4.541 milhas, ou 3.946 milhas náuticas. Eles são a 4 horas a menos do fuso horário. Então, se aqui é 7 horas, vamos colocar como se fosse o horário do nosso culto, às 19 horas menos 4 horas, lá seria às 15 horas da tarde. Então essa é a distância. Aqui fica os Estados Unidos e eles vieram para o Pará, que fica mais ou menos neste lugar aqui no Brasil.
e eles vieram de navio, uma viagem muito longa, uma viagem muito sofrida, porque antigamente não se tinha o conforto que tem hoje em dia, que nem a gente colocou aqui, que de avião a 900 km por hora, essa viagem dura 8 horas e 72 minutos. Porém, quando eles vieram num navio, mesmo sendo um navio bonito como aquele, mas também não foi uma viagem muito fácil. E aí eles chegaram no Pará, né? Eles estavam aqui no Pará. Aqui eu trouxe até a bandeira do nosso estado do Pará, que fica na região norte do Brasil. E aqui uma foto do Pará no dia, né, no período quando os nossos missionários chegaram. Então eles encontraram o Brasil desse jeito. Os irmãos sabem que em 1910 as cidades eram muito diferentes dos dias atuais. E aí foi assim que eles chegaram. Então esse barco, que é o nosso navio, né, o nosso navio Clemente, chegou com os nossos 2 missionários. Eu até coloquei aqui, 19 de novembro de 1910 eles chegaram. Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram até o Brasil. Eu coloquei até com essas malas antigas, porque eles chegaram aqui sem dinheiro, com muito poucas coisas. Então o que eles puderam fazer foi logo tentar se instalar. Encontraram um quarto muito modesto e ali eles começaram a morar e a pregar a palavra de Deus. Essa aqui é um símbolo de mais ou menos como eram os lugares onde eles pregavam a palavra de Deus, né? Eram em casas, eram igrejas que tinham na época, e eles falavam muito do Pentecoste, da descida do Espírito Santo. E aí a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo foi uma irmã chamada Celina Albuquerque. Só que as igrejas da época não estavam muito preparadas para a questão do batismo com o Espírito Santo, e aí muitas não aceitaram o que Daniel Berg e Gunnar Wingre estavam pregando. Eles não entendiam a questão das línguas estranhas, do batismo com o Espírito Santo. E aí começaram a fechar as portas de pregação, começaram a ter muita dificuldade. E aí, no dia 18 de junho de 1911, e por isso que nós completamos 109 anos nessa data, foi quando eles inauguraram a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que posteriormente foi chamada como Assembleia de Deus. Então eles inauguraram essa igreja. Quando eles inauguraram, aí nessa igreja começaram a pregar e falar sobre a questão do Pentecoste. Gunnar Wingre ficava na cidade e cuidava da igreja, né? Ele ficava pastoreando ali a igreja. Já Daniel Berg ia para os lugares distantes falar da palavra de Deus. Eles se dividiram assim. Essa é uma foto da família deles. Então um ficava na cidade pastoreando, que também tinha das suas dificuldades, porque era uma cidade onde não se tinha muito a palavra de Deus. E Daniel Berg foi aquele que se aventurou. E ele se aventurou em florestas, né? As florestas não são muito como são hoje. Naquela época ainda era muito pior. Ele passava por meio dos rios, ele entrava no meio dos matos, né? Passava por muitas dificuldades. Esses eram os barcos da época que ele usava para ir para vários lugares pregar a palavra de Deus, e utilizava também muito de canoas. Então, irmãos, ser missionário nessa época foi muito difícil no Brasil, né? Porque não se tinha um meio de transporte que tem hoje. Por exemplo, eu já falei da dificuldade deles virem dos Estados Unidos para o Brasil. Imagina, dentro do Brasil, Daniel Berg conseguir pregar a palavra de Deus dentro de um estado onde ainda se tinha muitas dificuldades de locomoção. Mas ele não desistia. E a locomoção ainda não era o mais problema, assim, não era o maior problema que Daniel Berg tinha. Ele também acabou enfrentando muitas dificuldades. Duas delas que eu encontrei como exemplo foi uma vez que ele se deparou com uma sucuri. E aí aqui está uma foto de uma sucuri. A sucuri é uma das cobras maiores que existem. Ela pode chegar até 15 metros de comprimento. E ela é uma cobra que ela não tem veneno. Ela mata a sua presa enforcando. E Daniel Berg teve uma vez que enfrentar. Como também ele teve que enfrentar uma onça pintada. Quando ele estava pregando lá no meio da floresta, ele se deparou com uma onça pintada. Mas o Senhor, ele deu a vitória para o filho dele que estava ali pregando e falando da palavra de Deus. Ajudou ele a enfrentar a cobra, a sucuri, ajudou ele a enfrentar a onça. Como também teve muitas dificuldades
que tanto Daniel quanto Gunnar, eles enfrentavam, que eram as doenças. Eles ficaram muitos doentes, eles pegaram muitas pestes, passaram por muitas dificuldades, mas o Senhor, ele continuou abençoando e derramando da tua unção, né? Daniel Berg, ele nasceu dia 19 de abril de 1884 e faleceu dia 27 de maio de 1963 com 79 anos. Isso, ele já não estava mais no Brasil, ele já tinha voltado para a Suécia, onde era o seu país. A sua esposa é Sara Sofia Lovisa, né? Berg. Aqui está o casal dos grandes, é um casal grande missionário aqui no Brasil. E aí também, nosso fundador é Gunnar Vingre, junto com a sua esposa. Ele nasceu dia 8 de agosto de 1879 e faleceu dia 29 de junho de 1933, com 53 anos. Ele acabou falecendo um pouquinho antes de Daniel Berg, também na Suíça. Eles dois eram suecos, eles nasceram na Suíça e acabaram depois voltando para lá. Essa sua esposa, Frida Vingre, tem até um livro escrito sobre a biografia dela, porque é uma grande mulher de Deus, que teve um papel muito importante na fundação da nossa igreja. E assim, eu trouxe um pouquinho da história dos nossos missionários pais, fundadores das Assembleias de Deus. Mas hoje nós vamos falar também sobre os missionários de hoje em dia. Como o Senhor levantou Daniel Berg e Gunnar Vingre, o Senhor, ele quer levantar missionários nos dias de hoje. Ele quer levantar as crianças para estarem pregando a palavra de Deus. Mesmo estando ainda numa idade que você fala, mas eu só tenho 8 anos, eu só tenho 7 anos. A nossa vida deve servir para pregar e evangelizar na palavra do Senhor. E aí, como nós sempre estamos trazendo uma atividade, hoje nós vamos trazer uma atividade diferente. Como Daniel Berg e Gunnar Vingre vieram dos Estados Unidos de navio, nós vamos construir os nossos próprios barquinhos. E aí aqui eu vou pedir para que o Joel venha nos ajudar a gravar e a Sofia vai me ajudar a fazer aqui um barquinho. Olha, vocês podem enfeitar a folha de sulfite, bem enfeitada, eu e a Sofia aqui pintamos. E aí nós vamos pedir para dobrar no meio. Dobra bem no meio e depois dobra no meio de novo. Bem dobrado. Dobra no meio da folha, então a folha vai ficar dobrada em 4, ó. Depois que você marcou direitinho, você põe assim na superfície e vamos dobrar as pontas para o meio, ó. Montando até um triângulo. Vamos lá, montando. Depois que eu dobrei e fiz como um triângulo, eu vou dobrar as pontas. As 4 pontas, irmãos. Primeiro eu dobro aqui. E vou dobrar o outro lado. Depois que eu dobrei as 4 partes, eu vou dobrar para cima. Um lado e o outro. Vai ficar certinho um triângulo, ó. Dobrei uma parte, dobrei a outra parte. Aí eu vou abrir o meio. Depois que eu dobrei, irmãos, assim, eu vou dobrar as pontas novamente. Pra ficar um triângulo, só que um triângulo um pouco menor. Assim, Sofia. Você dobra, abre, dobra e dobra de novo. Não, essa ponta você dobra pra cá, ó. E aí, depois eu abro e está pronto o nosso barco. Isso, ó. Depois que dobrou, eu vou abrir. Tem que, quando você dobrar, você tem que apertar bem, que é pra ele ficar com as dobras bem certinho. E aí, a gente vai colocar o nosso barco dentro
da água para eles ficarem mergulhando. Mergulhando Não, boiando, isso, para eles ficarem boiando, melhor dizendo. E assim a gente vai terminando mais um culto infantil, hoje trazendo os missionários com a nossa atividade do barco, relembrando o navio que trouxeram os nossos grandes missionários, fundadores da Assembleia de Deus para o Brasil. Peço para que as crianças também sejam missionários como Daniel Berg e Gunnar Wigner, que estiveram aqui falando da palavra do Senhor, vencendo todas as batalhas, vencendo todos os perigos, mas o Senhor estava com ele. E como esteve com eles, vai estar conosco também. Então, seja um missionário na escola, seja um missionário em casa, seja um missionário em todos os lugares que você estiver. E aí nós vamos finalizar o nosso culto, agradecendo a oportunidade, agradecendo a presença da Sofia aqui conosco, e mais uma vez trouxe a interpretação em Libras, pedindo para que o Senhor venha nos ajudar, venha derramar da tua unção, e que cada um que for atingido com este culto possa bendizer e adorar o Senhor, aprendendo o hino em Libras, né? E também fazendo as atividades, como também vou ficar esperando as fotos e vídeo do pessoal em casa fazendo. Não briguem comigo, mamães e papais, mas pega um balde com água, coloque o navio, o barquinho do seu filho e brinque junto com eles. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos mais uma vez na Tua presença para Te agradecer por essa oportunidade. Senhor Jesus, venha visitar cada missionário do nosso Brasil, do nosso planeta, que estão ali, Senhor, levando a Tua palavra. Venha proteger, venha dar graça, venha, Senhor Jesus, fazer tudo aquilo que eles necessitam para fazer a Tua obra. Como também peço para cada criança, para que nasça dentro do seu coração aquele desejo de ser um pregador, de ser um missionário na Tua palavra, tanto em casa, quanto na escola, em todos os lugares que ele estiver. Senhor, quebra todas as barreiras, em nome de Jesus é o que eu te peço, e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.